Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Bem-vindos a um novo episódio. Agora sem errar, né? Sem errar Sem aqui. errar que no nosso assunto anterior. E É, com novos uniformes de novo. é, é. Ô, Caio, a Eu gente estava não. de bege, você estava de azul marinho, agora deu uma... Você vê, ó, outras camisetas. Tá dando pra ver aí? Olha aí. Que legal. Já já tá na loja. A gente vai ter uma Pra você lojinha, né? presentear o seu melhor pai do mundo. E nosso gatilho não foi tão bom hoje, né? A gente é bom nesse negócio de gatilho, Mas mas a gente tá falando de erro, que inclusive é o... Na abertura do episódio anterior nós erramos, né? Mas a gente vai falar de erro hoje. é isso. Do É quanto é isso. difícil Tentei admitir, fazer o quanto é gatilho. difícil errar, o quanto é difícil admitir o erro. O quanto é difícil entender que está errado, porque esse é um ponto também. Às vezes você tá errando e não percebe. Não tá percebendo. É. O orgulho de não querer admitir, de não mostrar essa, né? Pô, errei, desculpa. Ou, uma vez assumido o erro, não voltar atrás. É, Porque também insistir no erro, né? Dizem que insistir no erro é burrice. Mas acho que o pai tem um pouco dessa coisa de não vou mostrar que eu errei. É muito orgulho, né? O homem, E né? acho que o homem, né, tem muito disso. Ou esse medo de pedir desculpas, né? Porque não Será que meu filho não é vai pedir? frágil, o homem não pode. Como é que pode o super-herói errar? Né? Tirar um pouco essa ideia de que nós somos super-heróis, somos mais humanos e os humanos erram mais. Super-heróis às vezes nem erram. Eu prefiro não ser. Eu costumo dizer pro Emanuel, se eu sou um super-herói, eu sou muito parecido com o Chapolin, cara. Fora que assim, como se somos a maior referência para os nossos filhos, e se eles percebem que, nossa, meu pai não erra, 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 ele cresce assim, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, é muita carga, né? Cara, a gente erra muito mais do que acerta. Eu me lembro de uma entrevista do Roger Federer, o tenista, pra mim o maior de todos os tempos. Há controvérsias. Você acha mas que é o vamos lá. Nadal? Eu acho que é o Nadal. Nadal e o Djokovic não? Também. Também. É muito difícil estabelecer entre os três quem é o Eu grande sou mais o tenista da Federer. E história. ele disse nessa entrevista que o jogador de tênis precisa se acostumar com as falhas, com os erros. Porque se somar todas as jogadas que ele fez, ele perdeu mais da metade dessas jogadas. Jogadas mesmo. Pontos. Depois eu vou pegar. Acho que vou dar um jeito de colocar essa entrevista aqui embaixo, num link, um QR Code, sei lá. Mas a gente precisa mostrar para as pessoas o que o Roger Federer queria mostrar, que a gente erra muito mais que acerta. Então como é que a gente não pode errar? Fora Não é? que na educação, que é a minha área, a gente defende, né? É no erro que acontece o aprendizado. É preciso errar para poder, né, melhorar, refletir e aprender. Então, como pai, é fundamental, primeiro, admitir que erramos, né? Me lembro aqui de algumas situações, por exemplo, sei lá, levantei um pouco a voz, falei, eita, meu Deus, não devia ter feito isso. Me desculpa. Não deveria ter falado assim com você. Poderia ter falado de outra maneira. Sim, errei. Tá vendo? Errei, né? Não Eu sou perfeito. costumo dizer pro meu filho, eu acho que essa é uma bela lição. Até o final da vida, erraremos mais 1 milhão de vezes. 1 milhão. E aí, quando jogo bola e Emanuel chuta a bola pra fora, eu digo pra ele de longe, filho, 999.999, né? A gente vai errar muitas vezes. Quantas vezes esses jogadores de futebol não ficam ali treinando ao cansaço, aquelas batidas de falta, errando quase todas elas, para no jogo de repente acertar uma vez. Lance E às livre de vezes, basquete. então, e às vezes a gente precisa acertar uma vez só, né, Caio? Não é? Exatamente. Não é? Eu agora que tô em busca de uma parceira, Olha aí, pessoal. Pode mandar direct. Cara do arroba WGirardi. Vai encher. vazou até uma direct. risada ali, ó. O fogo tá rindo. Eu costumo falar pros amigos, eu falo assim, não, só precisa acertar uma vez, cara. Nesse caso não precisa acertar. Uma vez que eu acertar, tá certo, tá bom, não é? Às vezes é só um acerto. Pode errar quantas vezes forem. Um acerto já é suficiente. Para muitas coisas na vida é assim. Sim. Não é? Mas eu dizia, né, o pai como principal referência, porque que é importante admitir o erro e pedir desculpas, pra gente não colocar no filho essa pressão de que ele não pode errar, né? E aí ele vai crescer com muito medo de tentar coisas novas, de se desafiar. Porque quando a gente erra e é muito julgado, também tem isso, né? Tem você admitir o seu erro e saber que você pode pedir desculpas,
mas você também não ser extremamente rígido com o erro do outro, né? O erro da criança. Imagina, a criança cometeu qualquer erro e você é super grosseiro, né? Agressivo, isso também traumatiza. O quanto uma notinha baixa vai gerar de pressão sobre a criança. Exatamente, errei essa prova, errei isso aqui, tirei uma nota baixa, cometi um erro grave, sei lá, fui mal educado, enfim, qualquer coisa. Sim. A nossa postura vai dizer muito dali para frente sobre como vai ser a relação do seu filho com erro, com medo, né? E no meu ponto de vista, essa coisa de errar, assumir erro e conversar sobre o erro é talvez o primeiro... É o gatilho do diálogo. Porque se o filho, que geralmente não conversa com o pai, porque ou cometeu um erro, ou porque fez algo errado, né? Assim, errado, tá vendo? Se não tem diálogo, se o filho não pode falar sobre o erro com o pai, ou se fez algo errado, não pode falar com o pai, aí o diálogo começa a se esvair, ele começa a ficar escasso, ele não acontece. Eu acho que o diálogo só acontece quando a gente assume, que é o que o Caio disse, quando a gente assume o erro, quando a gente conversa sobre o erro, quando o erro é normalizado. Porque é assim que é, eu acho que os erros são normais. O contrário tá errado, acertar é o diferente, é o difícil. Errar é muito fácil, você erra muito mais fácil do que acerta, né? E eu cresci escutando a seguinte frase dos meus pais, né? Não importa o que acontecer, você pode ter cometido o maior erro da sua vida. Me fala a verdade. Eu vou estar do seu lado, a gente vai conversar, a gente vai resolver, mas me fala, não importa o que você tenha feito. Isso me deu segurança em muitos momentos de sentar com eles e conversar, sabe? Ou seja, essa frase é uma frase que eu levo para a vida e passo adiante para os meus filhos. Assim, você pode ter feito a maior besteira da sua vida, cometido um grande erro. Fala a verdade, não esconda. Normalizamos o erro aí, e tudo bem. Nesse caso, normalizar o erro, eu acho que faz sentido porque errar é normal. O diferente é acertar. Se alguém acerta o tempo todo, conta aí pra gente o segredo. Né? Não é possível. Errar é uma constante, a gente vai aprendendo e vai melhorando. Até para editar esse podcast aqui, a gente vai errando, acertando. Quando nós começamos, nós tínhamos a expectativa de que por estarmos com um assunto bastante comum, popular, afinal de contas todos temos pais, não é? Nós teríamos muita gente. E não é, você vê? Erramos na previsão, não vamos parar de fazer, continuaremos, chegaremos no ponto em que, de repente, a gente vai atingir essa comunidade, mas a gente vai errando, acertando, a gente vai se alinhando. Parece que na vida acontece assim também. E na paternidade, assim, no dia a dia, eu consigo pensar em algumas situações que a gente nem sabe exatamente em que direção seguir, né? Qual decisão tomar. Eu me vejo ficando muito na dúvida, assim, em alguns momentos, do que dizer, de como agir, com medo de errar. Né? Mas errar é humano, né? Aquela frase já sacramentada. E é muito importante a gente deixar isso muito claro para as nossas crianças, né? Que a gente vai errar, tentando sempre acertar, tentando sempre o melhor. Mas voltar atrás não é uma fraqueza. Dizer eu errei, me desculpa. Posso tentar de novo, vou tentar não cometer esse erro, porque eu falo muito isso para a Luísa e para o Léo. Às vezes eles brigam ali entre eles, e eu falo, olha, tudo bem, você errou, mas pede desculpas, mas tente não cometer esse erro novamente. Porque se você está arrependido de verdade, nesse caso é consciência. se você sabe que isso está errado, não faça de novo. E é nesse ponto que o erro, que essa conversa sobre o erro ajuda a educar, né? Eu acho que quando a criança passa a assumir que erra, ela passa a assumir quase que naturalmente que aprende também, mas sofrem, assim como eu acho que na esfera profissional muitas vezes nós sofremos, dessa pressão por um sucesso que tem que ser agora, que tem que acontecer agora, é o filho que tem que... Você entra na internet, tá o cara falando assim, precisa colocar as crianças no esporte de competição, eles vão ali aprender, vão vencer, aí fica essa coisa de que o cara não pode só praticar esporte, ele tem que praticar o esporte, ele tem que ir pro esporte de competição, aí ele vai para uma escolinha de futebol, aí o cara coloca no Instagram que ele foi contratado, você já viu isso? Já. O cara tá lá, foi contratado pelo Paris Saint-Germain, tá lá um menininho lá, aquelas fotos zoadinhas assim, aí imagina, o menino já recebe uma pressão ali, não posso errar o gol, não posso
ferir o desejo do meu pai que está na arquibancada de me ver fazendo um gol e sendo campeão. Então tudo isso vai gerando na cabeça da criança uma pressão que eu julgo desnecessária e a gente precisa conseguir administrar isso. Eu já me vi, por vezes, tendo que conversar com meu filhinho sobre essa questão. Olha, tu vai participar de um jogo aí, não tem problema, tu chuta fora, você não é o melhor, você vai errar, não tem problema. Acho que é muito mais pelo processo ali do que pelo resultado final. Você sabe que teve uma época que a Luísa ela tinha medo de participar de certas brincadeiras e jogos, com medo de errar e perder, e ser eliminada, por exemplo. E foi um trabalho conjunto, família e escola, para ajudá-la a conseguir participar de jogos, de brincadeiras e de competições sem esse medo de errar, porque ela não queria nem iniciar uma brincadeira, uma competição em si, porque ela com esse medo de ser julgada, assim, se eu perder eu vou ser eliminada, eu vou frustrar o sentimento do meu pai, a expectativa do... Né? Porque a criança, se ela vê o tempo todo sucesso, vitória, medalha de ouro, ela cresce com essa pressão de que ela tem que acertar também e não pode errar, né? Sendo que, na verdade, para sucesso, medalha de ouro, erro. Apanhou até chegar. Se você pegar o fluxo natural dos atletas, você pega o João Fonseca, agora o tenista, aliás, ele tá apanhando um bocado contra o Alcaraz. Ele tá apanhando um bocado, mas com a consciência de que se ele continuar apanhando, errando, perdendo, ele vai conseguir em algum momento chegar num posto, né? Eu acho que isso é importante. Eu me vejo com alguma frequência tendo que conversar com meu filho sobre isso, porque tem às vezes medo de entrar na mesa porque os outros são melhores, às vezes não vai querer fazer o futebolzinho porque eu vou perder e os outros são maiores. E especificamente no caso do Emanuel, ele entrou antes nas turmas, né, de escola. Ele é mais novo, ele é até um ano mais novo que o mais velho. Coisa. E aí ele fica receoso. O Léo, ao contrário, é mais velho. E geralmente o mais velho vai falar, eu vou sempre vencer, e aí é outro tipo de educação. Né? Porque o mais velho vai sempre bater, entre aspas, nos melhores. Vai ganhar sempre. Não vai ter desafio, digamos assim. E o menor vai estar sempre apanhando. Eu gosto dessa ideia do estar sempre apanhando, mas assim, enfim, acho que essa conversa funciona. Porque nesse ponto, acho que ainda entra uma outra questão. Há erros e erros, né? É também preciso explicar que alguns erros são, digamos assim, menores, tem consequências menos, né, drásticas. Uhum. E tem erros que são já mais sérios e exigem um outro tipo de conduta. Uhum. Tem erros do dia a dia, às vezes ali de uma briga ali dos irmãos, etc. Bateu, pegou uma coisa emprestada, pode acontecer. Agora, tem erros que são mais graves e requerem uma postura um pouco mais enérgica, digamos assim. Também porque não dá pra gente normalizar o erro ao ponto do filho dizer o seguinte, quer saber? Então eu posso errar essa questão aqui da... Porque errar é normal, então eu vou lá fazer o vestibular lá e tô errando e tudo bem errar. Porque... Não, precisa conseguir... Tudo bem que parece óbvio, mas se a gente for num contexto um pouquinho mais complexo, a coisa já muda de figura. Parece óbvio, mas é muito difícil, talvez, traduzir isso... em palavras, não sei se, né, em ações do dia a dia ali, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que não quer penalizar o erro, não quer deixar que isso se torne algo constante. É muito complicado esse balanço do erro, né? Então, não dá para normalizar o erro ao ponto de fazer com que a criança acredite que errar é natural. Ou pelo menos o mesmo erro, né? Se você comete sempre o mesmo erro o tempo todo, mesmo sendo orientado, tem algo errado. Tem algo errado. O erro, tudo bem, o erro é natural, é constante, a gente erra mais do que acerta. Mas errar ao ponto de, na sua melhor disciplina do colégio lá, você não ir bem porque você foi debochado e falar tudo bem, aqui... Então, esse é o tipo de erro que a gente não quer que nossos filhos cometam, e para isso a gente precisa alertar mesmo, senão normaliza esse tipo de erro, e eu acho que esse não funciona, né? Esse daí é um erro... E também tomar cuidado sobre o que a gente classifica como erro, né? Porque, por exemplo, eu vivi uma realidade de uma mudança completa de rota de carreira na minha vida, né? Uhum. E há uma tendência de algumas pessoas de chamarem isso de um grande... o que você fez lá no início foi um grande erro. Não foi. Eu não considero que a decisão que eu tomei naquela época foi uma decisão errada, né? Seria médico? A minha primeira... O que você seria? Médico? Engenheiro, né? Engenheiro. Eu tenho a primeira formação na área de engenharia. E aí, depois que eu, né, me tornei professor, mas não foi um erro.
Porque a gente pode falar de erros mais do cotidiano ou de erros de decisões tomadas e escolhas feitas na vida, né? E se a gente transforma também tudo em erro, é uma pressão grande. Acho que é uma experiência. Porque o que eu vivi foi muito importante para mim. Entendi. Então, eu sempre compartilho essa história para dizer que eu não cometi um erro ao escolher esta área, depois ao mudar, né? A tentar algo novo. Sim, essa tradução é muito boa. Afinal de contas, se nós partirmos desse princípio, nós não erramos sequer nos nossos casamentos. É, Foram experiências. É. Peraí, aquele negócio de que exatamente. eu Deu erro errado. tentando acertar. Na verdade, deu né? certo enquanto durou. Vira quase um pagode isso daí. Né? Então, mas não é? Você erra tentando acertar. É assim que a gente erra. Ninguém erra falando 3, 2, 1, vamos errar. Então, o que você está falando é muito importante. Sim. Há erros Tente e outra erros, vez. né? A gente vai tentando. É a tal do método de tentativa e erro, né? A gente vai tentando, errando, acertando, melhorando, afinando, afunilando as coisas e vai se tornando um ser humano melhor. Né? Eu acho que na paternidade isso fica muito claro quando a gente deixa isso claro para a criança. Quando eu deixo claro que é assim que funciona, para a criança também fica mais natural. Que o pai erra, o pai chora, né? Também tem a ver com vulnerabilidade, né? É o erro que você comete. Bom, já aconteceu, Caio, de errar e se arrepender prontamente ao ponto de se emocionar. Né? Lembra aquele papo do frigobar? Sim. Né? Vou contar de novo. Dessa vez eu vou tentar contar sem chorar. O Emanuel abriu o frigobar, pegou uma garrafinha e estava tentando transferir da garrafinha para uma outra garrafa. São duas boquinhas pequenininhas, e ali estava quase derrubando e tal. E aí eu já estava cansado, estávamos prestes a dormir, ele estava levando a garrafinha para a beira da cama, e ele estava ali no frigobar, abaixado ali no frigobar, e eu em pé. Já era aquela figura autoritária. Eu em pé, cansado, exausto, e ele lá sentadinho tentando transferir a água. Eu perdi a paciência por estar com sono, exausto, fui lá, peguei da mão dele e pum, coloquei. Ou seja, na cabeça dele, não só o meu pai foi autoritário dessa hora, como eu estava fazendo errado. Ele vai falar, nunca mais eu faço isso, porque, né? Mas o que me pegou foi, além de eu ter sido muito rude com ele, eu estar olhando de cima e de repente pinga ali, ele ficou quietinho, eu falei, Emanuel, tudo bem? E aí pingou ali uma lágrima, cara. E a lágrima, na hora, refletiu no meu rosto e eu vi que ele estava chorando. Eu chorei junto, cara. Pedi desculpas, chorei junto, um erro brutal ali no meu caso. Nossa, pra mim foi um super erro, imagina. Ensinei tudo errado ali, né? Assumi o erro na hora, eu abracei, o clima não ficou tão bom pra nossa leiturinha. Mas eu não esqueci mais. Então, tem que assumir, né? Tem que conseguir assumir o erro e fazer o filho entender que a gente erra. Porque se eu simplesmente tirasse a água e colocasse na outra garrafa e vamos, pronto. Dali pra frente, eu poderia estar ensinando coisas muito difíceis ali pra ele, né? Fora que no momento do erro, é o momento que a criança mais precisa se sentir amada, né? E olha a responsabilidade nossa como pais, né? Porque no momento do erro a criança já está ali tão vulnerável, tão julgada, né? Tão para baixo. E quando a gente também perdoa, mostrar que a gente perdoa, a gente está libertando a criança dessa necessidade de ser perfeito. E isso impacta a vida da criança para sempre, né? Então, por exemplo, para eu estar no relacionamento, para eu ser amado, eu não preciso ser perfeito, eu posso cometer erros. Então é muito importante saber lidar com o erro na infância, na adolescência, no exercício da paternidade, para ensinar aos nossos filhos que assim, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, a gente vai cometer erros, e isso nos liberta de querermos ser perfeitos, né, o tempo todo. Eu acho que esse é um desafio até para os adultos. Não é incomum, principalmente na nossa geração, o adulto que quer ser perfeito o tempo inteiro, você olha isso no Instagram. Eu não vejo um Instagram de gente falando assim, chegou a hora da minha depressão aqui, olha aí, tô tirando foto aí da minha depressão, não. Todo mundo é bonitão no Instagram, né, nas redes né? sociais. Então todo mundo não erra, todo mundo é bonitão nas redes sociais. E nessa de não errar, a pessoa começa a não querer errar na vida mesmo, ela começa a não assumir erro o tempo inteiro e, pior, culpar o outro por erros que ela cometeu. Isso, se na esfera da parentalidade é presente, isso atrapalha demais o crescimento da criança e a percepção dessa criança acerca dos erros.
Porque o pai, num primeiro momento, acredito, ele tem que conseguir absorver a ideia de que ele erra e de que o Instagram é só fachada, porque a gente está errando mais do que acertando, né? E no momento de corrigir o erro, tem outra coisa que é muito importante também, que é não querer corrigir a criança na frente de todo mundo, sabe? Eu já presenciei algumas situações muito indelicadas, assim. A gente brinca, a gente fala na educação, tem um paradoxo com isso, que é elogie na frente de todo mundo, mas corrija em separado. Então, seu filho cometeu um erro, não o exponha ainda mais. Conversa depois num cantinho, né? Abaixa no nível do olhar da criança, explica os porquês também daquele erro. Porque eu já vi algumas crianças sendo, digamos assim, ridicularizadas, expostas demais. Pelos próprios pais? Em situações que cometeram erros, sei lá, num restaurante, num evento, numa festa. E os pais brigando ali na frente de todo mundo, expondo ainda mais a criança por conta de um erro cometido. Então. Eu vejo também as crianças que acabam cuidando das outras que erram. Ou seja, talvez a criança que esteja cuidando da outra, em vez de ridicularizá-la, ela tem uma educação que permite o erro. Porque, quantas vezes não vou jogar tênis de mesa com a molecada lá no colégio e na hora que eu entro o pessoal fala, ó, baixa o nível aí, vamos, né? O que eles estão querendo dizer quando o menininho que está entrando ali, que está começando a jogar, vai jogar com alguém que joga melhor que ele? O que eles estão querendo dizer quando eles dizem, baixa um pouquinho o nível, pega leve, né? Eles estão querendo fazer com que o outro jovem que costuma errar mais aprenda aos poucos e ele está tentando ajudar aquele jovem a melhorar. Sabendo que ele comete erros com mais frequência, quando a criança faz isso, ela está ajudando. Ao contrário de outras crianças e adultos que ridicularizam um erro alheio, não é? É muito comum a gente ouvir, Caio, não é? Olha aí, ó, os caras acharam que iam colocar o podcast no ar e iam estourar de seguidor aí, ó, não tá funcionando. É muito mais fácil o cara falar isso do que o cara olhar pra gente e falar, cara, o que a gente pode fazer? Dado que o caminho não está tão certo, o que a gente pode fazer para melhorar? E é esse o desafio que a gente vai superar com os erros que nós estamos cometendo para que um dia esse podcast seja um podcast grande. Não vou ouvir quem nos ridiculariza, eu vou ouvir quem está conosco ali falando, cara, estão errando, mas estão errando tentando acertar. Não é fácil voltar atrás, né? Mas acho que o primeiro passo é sempre reconhecer nós como grandes exemplos, né? Eu penso sempre muito nisso, porque a criança lê exatamente tudo que está acontecendo ali ao redor, né? Aprende através de exemplos muito mais do que palavras. Então, eu sempre tento me colocar nessa posição de alguém que primeiro admite os erros e explica, pede desculpas, obviamente. Consigo aqui pensar em várias situações em que eu, de repente, né, levantei o tom de voz, dei uma bronca desnecessária, fui extremamente inflexível quando eu não deveria, ou cometi qualquer outro erro, mas me lembro também de sentar com os dois e conversar. Olha, papai fez algo que não deveria, poderia ter feito de outra maneira. Nossa, que situação de vulnerabilidade, né? Sim, e acho que isso ensina muito para eles também, educa muito, assim, fico muito feliz de conseguir fazer isso, sabe? E já vejo eles fazendo isso também, né? Então é muito legal quando eu me deparo com a Luísa conversando com o Léo, dizendo, Léo, a irmã fez isso e eu não deveria ter feito assim. Eu poderia ter feito de outro jeito. Você me desculpa? Desculpa, vamos continuar a brincar juntos, né? E também é muito... Me traz um sentimento de muito orgulho quando eu vejo eles também tendo essa atitude entre eles. Na escola, ambos... tudo que eu recebo de ambos na escola é que eles são muito empáticos, é que eles são crianças que perdoam os colegas quando os colegas cometem erros, né? São crianças que sabem conversar, que admitem seus erros também, falam, eu errei, me desculpa. E é isso que a gente quer para o mundo, né? Pessoas que admitam seus erros e que saibam evoluir através deles. Eu acho que nesse sentido a gente vem evoluindo bastante. Claro, já me vi, especialmente quando criança, jovem, tirando sarro dos erros alheios, né? Então, é uma coisa até que o João falou, quando ele fala do uso das palavras inadequadas. Não sei se você lembra disso. Ele falando que usava a palavra retardado quando era criança e que agora ele aprendeu, tendo um filho autista, que as coisas mudam. Então, a gente aprende com absolutamente... Caio, eu não seria o pai que eu sou se você não tivesse cometido, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi.
Aliás, a minha separação foi o maior desses exemplos, né? Eu aprendi, mas homem não chora, homem não é vulnerável, homem não erra. Não, eu aprendi chorando. Foi chorando que eu aprendi a ser o homem. É o contrário, né? Homens não choram, mas foi chorando que eu aprendi a ser homem. Então foi errando que eu aprendi a ser o pai que eu sou, o homem que eu sou. Então são erros que nos fazem, né, nos elevar, assim. A gente vai errando. Mesmo o nosso discurso, que parece motivacional, na verdade, Emmanuel, não né? tem nada disso, porque a gente está falando aqui sobre os erros e é assim que a gente vai aprendendo. E a gente vai errando o tempo inteiro, tá? Esse negócio de que a gente não vai errar mais porque faz esse podcast não faz o mínimo sentido. A gente está errando o tempo inteiro. Faltam 12 minutos para 17 horas. Estamos gravando aqui e o Caio tem um compromisso. Qual é o compromisso, Já. Caio? Pegar os meus pequenos. O Caio já vai errar. Porque em 12 minutos ele não chega lá. Então, Vai passar um pouquinho. vai passar um pouquinho da hora, tudo bem. Aí, como os filhos entendem que esse tipo de erro cabe no bolso, então tudo bem. Né? Então você vê, a gente está errando o tempo inteiro. E quando... também tem uma questão em relação ao erro, que é quando as pessoas apontam que a gente está errando como pai, né? Não sei se já aconteceu com você. Olha, você está errando, isso aí está errado. Não fala assim com ele, você devia ter feito de outra maneira. É muito ruim também, né? Ser julgado pelo erro. Então, se a gente se vê nessa posição, nossa, eles estão me julgando pelo que eu fiz, pela atitude que eu tomei. Como que eu vou transmitir isso para o meu filho também, na hora que ele cometer um erro? Porque não é incomum... essa questão de paternidade, parentalidade, maternidade envolve muito essa questão de palpite, né? De sugestão. A gente até brinca que palpite dá um pix, né? Minha parte em dinheiro. Minha parte em dinheiro. Mas quando as pessoas também nos julgam, acho que você está fazendo errado, né? Minha mãe, meus pais, é comum muito isso na família, né? E não vejo isso como algo ruim, né? Obviamente que eles estão também querendo ajudar. E errando também, tentando né? acertar. E que são contextos, né? A gente também não pode acreditar que a paternidade acontece num só contexto, ou seja, estou com meu filho e a paternidade acontece só ali. Não, porque se ele viaja com os meus pais num outro contexto, passam a dar mais doce do que eu dou, então, para eles, esse é o certo. Então, para mim, aquilo talvez não seja tão certo. E se eu busco a comida que é mais saudável, mesmo não sendo tão saudável assim hoje em dia, talvez meus pais achem que não é tão certo. Então, o contexto ele é muito complexo. Essa coisa de achar que a paternidade acontece só em um contexto, em que há acerto ou erro, a coisa não é binária, ela é cinzenta, né? O erro é meio acinzentado, assim. Fora que hoje em dia, não sei se você se sente assim, mas a gente é tão bombardeado de tanta informação que é muito fácil errar, né? O que tá pode errar certo? em todo momento, assim. O ovo é ótimo, o ovo é horroroso pra comer. Não é uma coisa assim, meio... o melhor horário pra dormir é esse, tem que dormir de bruxo, tem que dormir de lado. Não. Isso que lado esquerdo porque lado esquerdo, lado direito. Não, a melhor comida é essa. Então a gente se sente o tempo todo pressionado também de, meu Deus, tô cometendo algum erro aqui, não é possível. Não, a mesma coisa tá certa e errada. O ovo que é bom pra um é terrível pro outro. Muita água atrapalha. Não é? Então a gente tanta informação, tanta coisa que é muito fácil cometer erro, né? A gente vai errar todo dia. De novo, querendo acertar. Eu não tô falando aqui de grandes erros, assim, drásticos, etc. Erros ali do cotidiano, da criação, da relação do pai com o filho. Mas é muita informação, é muita gente dando... Caio, até a medicina está sendo testada nesse sentido. Porque eu outro dia vi um amigo entrando no ChatGPT e pedindo o que estava rolando com ele. Listou os sintomas e falou, olha aí, o que eu tenho? Aí listou lá, o ChatGPT falou, isso daqui, que remédio eu tomo? Aí foi ao médico, tomou um remédio que o médico indicou e depois se automedicou e falou, tá vendo, o ChatGPT é bem melhor. Então hoje em dia tá assim, o cara vai falar o que tá certo, o que tá errado, até pela inteligência artificial. Eu tô criando da forma correta. A escola é posta à prova muitas vezes, porque o pai tem informações, eu vi na internet que é melhor fazer assim. Por que a escola não está fazendo? Sim. Né? Então os contextos são complexos de erro. Coloque seu filho nessa atividade. Não, coloque nessa. Não, agora coloque no integral, tire do integral. Não, é melhor para ele é isso. Isso faz bem, isso não faz? É muito complicado também, né? Onde está o erro nessa seara toda né, de informações? Então a gente está muito mais propenso ao erro por conta desse contexto que a gente vive. Mas também, acho que como pai,
eu faço tudo pensando no melhor, né, para eles. Né? Tem um pouco de intuição, um pouco ali do conhecimento do filho, do dia a dia, do que você sabe. É sempre tentando o melhor, sempre em busca do melhor possível. E os erros farão parte da nossa vida eternamente. Caio, eu preciso lhe dizer, antes de terminar, estamos terminando já esse episódio? Logo menos. Temos alguns minutos ainda. Ô, Caio, eu não errei, achei que erraria. Ao fazer, não falei pra você fora daqui, é inédito por cá essa informação. Eita, Ao fazer... eu tô olhando pra câmera errada, é aquela que eu tenho que olhar. Eu fiz o seu molho. Ah! Eu fiz. Essa Cara, eu quero ver. Sensacional! É muito bom, Ficou bom demais. É muito bom. Emanuel, eu devia ter tirado foto, cara. Devia. Eu falei, eu vou errar, porque não é fácil, você coloca lá, né, espera, a casquinha do tomate não saía, aí eu falei, não, tem que esperar mais um pouco, mas eu olhava, parece que estava queimando embaixo. Então, isso acho que é uma bela analogia sobre o que a gente está falando aqui, porque a gente vai errando, ou acertando, errando, mas ficou bom. Eu achei que ia errar, mas não errei. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Era pra saber se tira uma foto. Como é que foi, grava Emanuel aprovando. E acho que antes de terminar, é bom a gente falar dessa questão do erro, né? Do quanto a gente também, às vezes, bloqueia a criança de tentar algumas coisas com medo de errar. Então, por exemplo, tá lá no parquinho. Não, achei que ia conseguir pular. Achei que ia conseguir pular essa, porque isso eu faço. Tocou, né? Não vai que você vai cair. Cuidado que você vai desequilibrar. Você vai cometer um erro. Não vai. Então, às vezes, como pais, a gente também bloqueia a criança de tentar, né, de construir algumas coisas com medo do erro, com medo da queda, com medo da falha. Que é até a gente tem que ter cuidado com isso. Que é até um outro assunto, né? Que é medo. Aí já não é nem mais o erro, mas o medo. Mas é o medo do erro, né? O medo do erro. É o medo de cair, o medo de se machucar, o medo de se desequilibrar, o medo de não conseguir, o medo de se frustrar, o medo de perder. Que é seu e que muitas vezes você projeta. Que você projeta. Ah, pai, eu vou dar uma cambalhota aqui. Eu sou, olha, com um pescoço e cambalhota, eu sou desesperado. Não! Não, mas porque eu acho que não, eu tenho medo. E ele acaba que não erra, ele dá a cambalhota lá. O Emanuel precisa te ver, e a Luísa e o Leonardo precisam dando cambalhota, não. Não, dando cambalhota não, mas tentando algo sem medo de errar, né? Sim. Sem medo de errar. Olha que coisa, né? Você sabe que nesta semana, falando nisso, né, do exemplo, o Emanuel se viu lendo bastante, né? Foi um caso até que você viu. Eu vou falar sobre esse caso aqui. Meu Deus. De um erro que você conseguiu consertar. O Emanuel, num Amigo Livro, ele ganhou um livrinho que eu já vinha pensando em dar para ele. Aliás, é uma boa dica, tá? Chama As Aventuras de Mike. Para criançada, é impressionante. Ele passou a gostar demais de ler por conta desse livrinho. Aí ele ganhou. E eu já pensava em comprar. E aí nós ficamos o final de semana juntos e fomos à livraria. Eu comprei a coleção para ele. Ele estava empolgadíssimo. Ele leu, 2 livros em 3 dias. São livros até que grandinhos, né? Beleza, Amigo Livro, rolou. Teve um dia que nós estávamos na escola e até falei pro Caio, olha, ele estava falando do integral nesses dias, né? Eu falei, ele nem gosta muito dessas reuniões, tá? Ele curte brincar e tal. Não, mas esse daqui, ele vai participar, o Caio falou para mim. Falei, vai participar do quê? Do Amigo Livro. Aí eu falei pra ele assim, não, ele já participou do Amigo Livro. Não, mas esse é o Amigo Livro do integral. Ele tinha participado do Amigo Livro do turno regular e ia participar do Amigo Livro do integral. E ele estava já sentado, cabeça baixa, ao lado, isolado, com outras 8 crianças. E ali as outras 40 crianças estavam eufóricas porque iam trocar os seus livrinhos. Eu não tinha visto... Eu tinha visto uma programação lá atrás, não tinha visto que havia... Achei que era o mesmo evento, que tinha lá o Amigo Livro também do integral, não comprei o livro. Erro. Eu cheguei no meu filhinho e falei, olha, já cheguei... Nem poderia, né? Porque eu estava no ambiente escolar. Mas eu cheguei nele e falei, desculpa, filhinho, não sei o quê. A preocupação dele não era que ele não ia trocar os livrinhos, mas que ele não ia ganhar o livro como os outros amigos iam ganhar. E é injusto, porque você vê as crianças isoladas ali. Sim. O Caio se desprendeu de mim, mas olha, eu saí daquele colégio, cara, correndo. Eu parecia o Poltergar.
Lembra do Poltergar? Você não lembra? Não mentira. lembro, é da minha época. Mentira. Poltergar era um corredor da corrida de São Silvestre. Não lembro. O cara ganhava todas. Eu parecia o cara correndo no meio da rua. Fui correndo até o shopping, que fica a 1 quilômetro dali. Cara, vocês acham que essa barriguinha tá demais? Eu sou um bom corredor, cara. Fui lá rapidinho, peguei o livro correndo. Quando voltei, óbvio, já tinha acabado e esperei um intervalo para pedir para que a professora entregasse para ele lá o livrinho. Então, pude conversar com ele falando do erro que tinha cometido. Depois mandei uma mensagem para a mãe do Emanuel falando sobre o erro que tinha cometido. E ali eu tentei contornar, mas você vê, um erro desses daí que a gente comete todo dia, cara. É isso aí. Faz parte. E tentando rever. Provou por que você é para o Emanuel o melhor pai do mundo ao admitir seu erro, correr atrás para comprar o livrinho. E ficou tudo bem. Feliz e ficou tudo bem, conseguimos contornar. E no final das contas ele até disse pra mim assim, ainda bem que eu não participei, porque eu nem sei que livrinho que ia vir. Esse livrinho é o que eu queria, esse que você comprou. Aliás, falando em livro, depois eu vou trazer no próximo episódio, o Clube de Leitura Quindim enviou, em novembro, agora no final de novembro, um livro chamado Nosso Lago. Não estava esperando por essa, que bateu fundo, assim, porque é a história de duas crianças que perderam o pai. E no começo da história, você não entende. Quando eu recebo esses livros, a gente começa lendo do início, obviamente, como todo livro que você faz. Eu não leio prefácio, sumário, nada. A gente abre o livro e vai ler. E quando eu vi o título lá, Nosso Lago, eu falei, bora, vamos ver o que é isso. Começamos a ler juntos. E no decorrer da história, o irmão está tentando replicar uma situação que eles costumavam viver com o pai que partiu, e você só descobre isso no final do livro. Trago no próximo episódio para mostrar para vocês, porque foi um divisor, assim, a Luísa e o Léo começaram até a falar nisso, mais sobre essa questão de morte, pensar um pouco mais nisso depois da leitura desse livro, né? Porque na história, um irmão fala para o outro, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia quando o papai estava aqui. E é um livro de pai e 2 filhos. Me marcou de um jeito profundo, eu trago no próximo episódio, não vou esquecer. Vamos trazer livros, vamos falar sobre no próximo episódio, vamos falar sobre Linguagens do Amor e vamos trazer alguns livrinhos. Que eu já li com eles, esse foi o mais marcante, mais recente, e no próximo episódio eu vou mostrar para vocês. Muito bem, é isso aí. Muito Sem obrigado. erro dessa vez. Sem erro dessa vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, a gente vai ficando por aqui, até o próximo, @o Melhor Pai do Mundo podcast nas redes sociais, ou contato@melhorpaidomundo.com.br para mandar sua mensagem, enfim. É isso, William Girardi. Se obrigado. Deus quiser, e sem erro, nós não vamos parar de fazer esse negócio aqui, cara. Não adianta. Então, quem não nos segue, por favor, não só vejam, siga e compartilhe. Vamos conversar sobre paternidade com mais pais por aí. É isso aí. Até a próxima. Valeu.